Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu vou estar falando mais um pouquinho sobre batalha espiritual, tá bom? Esse será o terceiro vídeo da série e eu quero estar respondendo também aqui junto com esse vídeo algumas perguntas. Algumas cheirosas perguntaram para mim por mensagem ou até pessoalmente, pelo meu direct no Instagram, pelo meu WhatsApp. E assim, queridas, eu quero pedir para vocês que vocês não se assustem quando eu demorar um pouquinho de responder, tá bom? Porque o assunto sobre batalha espiritual é um assunto muito sério de ser tratado, tá bom? E tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, estaremos conta um dia a Deus. Então, não adianta nada eu responder para você aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, tá bom? Sem ter respaldo nenhum na palavra do Senhor, sem ter um ensinamento de Deus, tá bom? Então, tem alguns dias já que eu fui procurada a respeito de batalha espiritual e eu fui buscar de Deus as respostas para estar trazendo aqui para vocês, tá bom, meus amores? Aquelas que eu não respondi pessoalmente ou que eu não respondi pela mensagem, eu resolvi trazer nesse vídeo para que daí as perguntas sejam respondidas de uma vez só, tudo bem? Porque pode ser que a sua dúvida seja a dúvida de outras também. Então, por isso eu resolvi estar trazendo as respostas aqui no vídeo, no canal, tá bom? E eu espero do fundo do meu coração que vocês sejam edificadas, edificados, tá bom? E que as suas dúvidas possam ser tiradas aqui nesse vídeo através da palavra do Senhor. Eu já quero convidar você a se inscrever no canal, tá bom? Curta, comenta, compartilha. A sua interação comigo aqui nos vídeos é muito importante para o engajamento deste canal, para o crescimento desse canal, que é um propósito do Senhor para os nossos corações, tá bom, meus amores? E se você é novo ou nova por aqui e assiste aos vídeos, se inscreva no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui, tá bom? E para você receber as notificações do YouTube sempre que eu lançar um vídeo novo no canal. Então, vem comigo. Então, meus queridos, antes de responder as perguntas de vocês, eu quero deixar bem claro que eu busquei na palavra de Deus as respostas para cada pergunta, tá bom? Nada que eu for falar aqui vem de mim mesmo, nada que eu for falar aqui vem do que eu acho, porque o que eu acho não interessa aqui. O que interessa é a palavra de Deus, é o que Ele quer nos ensinar, é o que Ele quer que nós venhamos aprender dele, tá bom? Eu vou passar para vocês é algo que Deus já me ensinou, é algo que eu aprendi da parte de Deus, através da palavra de Deus, através de muita oração, através de muita busca por Ele, pela palavra dele, tá bom, meus amores? Então, antes de responder as perguntas, eu quero estar lendo alguns versículos bíblicos aqui para vocês. O primeiro versículo está em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. Uma coisa que nós, antes de qualquer coisa, precisamos entender que nós somos semelhança do Deus vivo. Ele nos criou para que nós possamos ser imagem e semelhança dele. Segundo versículo está em João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Queridos, todos quanto o receberam, se você crê no nome dele e se você o recebeu, você tem o poder de ser filho
de ser filha de Deus. Disso não pode ter dúvida, não podemos ter dúvida nenhuma sobre isso. Terceiro versículo está em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então nós somos corpo de Cristo, nós somos igreja de Deus aqui na terra e nós somos membros do corpo de Cristo. Todos nós fazemos parte de um só corpo. Todos nós como igreja. O quarto versículo está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora, meus amores, para encerrar esses versículos, eu quero ler para vocês João, capítulo 3, versículo 30, que diz assim: Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém? O que eu quero, através desses 5 primeiros versículos, que vocês entendam que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que nós recebemos o direito de nos tornarmos filhos dele, que nós fazemos parte de um só corpo, o corpo de Cristo, que nós somos a nação eleita, povo adquirido por Deus, que nós somos um povo de propriedade exclusiva dele, mas que isso não nos dá o direito de querermos ser melhores que ninguém, e de que todo mérito, tudo que Jesus venha fazer através das nossas vidas, a honra tem que ser dele, a glória tem que ser atribuída a ele, o louvor, a adoração, a honra, a majestade, a glória é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Eu recebi várias mensagens de pessoas pedindo opiniões, pedindo direção, pedindo conselhos e resposta para várias perguntas, para vários tipos de coisas, de problemas, de situações espirituais que estão vivendo, que estão passando em casa, com seus familiares. Perguntas no tipo de que os pais ou algum parente sofre com vícios, sofre com ansiedade, sofre com problemas psicológicos e problemas psiquiátricos e que de alguma forma essas pessoas estão passando a ter problemas por causa desse convívio, por causa desses parentes que sofrem com isso, sabe? Pessoas que moram no mesmo quintal de familiares que tem algum tipo de problema com vício, com droga ou problema psiquiátrico, enfim, pessoas que ainda não conhecem Jesus. E tem um caso específico de uma cheirosa que ela conhece Jesus, serve ao Senhor, ela de alguma forma ministra na igreja, cuida de um departamento, de uma área na igreja. Fui buscar em Deus as respostas para tudo isso. O Senhor colocou no meu coração o que eu vou estar passando para você agora. Tem pessoas também que já estão servindo ao Senhor, já são batizadas, já fizeram a oração de confissão, e a gente vai trabalhando com a oração de confissão. A pessoa vai se lembrando, o Espírito Santo vai lembrando na mente dela tudo que ocorreu na vida dela desde que ela era pequenininha, tudo que ela se lembra, e aí a gente vai fazendo aquela oração junto com ela de confissão, porque a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz assim: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tudo que a gente faz
temos a direção do Espírito Santo. Às vezes tem pessoas que não entendem esse trabalho, essa área no qual a gente trabalha com pessoas, com famílias, não entende e até criticam, mas tudo que a gente faz está baseado na Bíblia. Temos a direção de Deus, a direção do Espírito Santo. Aí algumas pessoas podem falar assim: Paula, mas olha só, eu já fiz isso, eu já fiz com obreiros na igreja, com pastores, essa oração de confissão para anular o vínculo no mundo espiritual, porque, meus amores, o mundo espiritual existe e ele não vai sumir porque você cresceu ou porque já fazem anos, porque você já perdoou ou porque você já se converteu, porque você já se arrependeu. No mundo espiritual não existe prazo de validade. Então, é necessário uma confissão, uma oração de confissão, arrependimento verdadeiro, e você, junto com uma pessoa de Deus, uma mulher, um homem de Deus, temente ao Senhor, que vive os princípios de confiança, você pode chegar com essa pessoa e fazer a oração. Olha só, eu preciso fazer uma oração de confissão, o Espírito Santo me fez lembrar de algo que ocorreu na minha vida e eu sinto que isso me atrapalha de alguma forma, eu preciso anular. Então tem que ser anulado aquilo no mundo espiritual, porque isso vai criando uma barreira na nossa vida e a gente acaba que não vivendo as plenitudes de Deus. Paulo, mas isso tem a ver com a minha salvação? Não, não tem a ver com a salvação. Se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e você vive os princípios da Bíblia, você procura diariamente, todos os dias, estar corretamente na presença de Deus, você é salvo. Mas isso é importante para a plenitude, para que nós possamos viver plenos, para que nós possamos ter vida abundante na presença de Deus. Se isso não for anulado através das nossas palavras, o mundo espiritual, ele se move através do mundo natural. O que a gente vive aqui no mundo natural vai refletir no mundo espiritual. Então, o mundo espiritual vai nos dar a resposta daquilo que nós fazemos aqui no mundo natural. Então, não adianta você, mas eu já orei, eu já confessei na minha mente, já pedi perdão para Deus, eu já me lembrei. Nossa palavra, ela tem um poder tremendo no mundo espiritual. Quando existe uma oração, um exemplo, o pastor fazendo uma oração e a igreja tem que entrar em concordância. Aí você fecha os seus olhos, fecha a sua boca também e concorda na mente, isso vai valer? Não, isso não vai valer. A oração de concordância tem que ser falada, você tem que dizer amém. Assim seja, para a sua oração, a sua voz, a sua palavra é que dá a força no mundo espiritual. Amém? Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou dizendo, tá bom, meus amores? E então a pessoa pode perguntar, mas eu já fiz isso, eu já fiz essa oração de confissão com uma pessoa de Deus, uma pessoa que é temente ao Senhor, de confiança, mas eu estou servindo ao Senhor, eu estou trabalhando na igreja, estou exercendo uma função na igreja, mas eu tenho tido crises emocionais, eu tenho tido problemas psicológicos, às vezes parece que eu vou ficar louca, eu não sei o que está acontecendo. Na minha casa, eu e meu marido, a gente serve ao Senhor, só que no meu quintal tem alguns parentes meus que têm sérios problemas de vício, de problemas psicológicos. O que eu faço? É isso que está interferindo na minha vida? Queridos, nem sempre é isso que esteja interferindo na sua vida. Porque veja bem, os problemas das outras pessoas não podem interferir na minha vida espiritual com Deus. Eu tenho que ter a minha vida diária de oração, de leitura bíblica, de tentar ouvir o que Deus quer me ensinar, tentar assimilar tudo aquilo que Deus está me ensinando através da palavra. Eu tenho a minha vida de adoração, eu tenho a minha vida de comunhão com o Senhor. Meus amores, isso não pode interferir na sua vida, independente se você mora no mesmo quintal ou não.
Independente se você esteja intercedendo por essas pessoas, esteja buscando a libertação dessas pessoas. Eu mesmo, particularmente, há anos eu intercedo por um familiar meu que tem problemas com vícios, mas isso não interfere na minha vida. Isso não interfere na minha vida espiritual. Inclusive, essa pessoa, que é um irmão muito querido meu, ele já esteve um tempo comigo, já morou alguns meses aqui comigo e nunca interferiu. É muito pelo contrário. Essas pessoas têm que ver em nós a luz de Deus, a luz do Espírito Santo de Deus. Ah, Paula, mas eu ungi toda a minha casa porque eu estava me sentindo oprimida, mas aí melhora um tempo e depois eu volto a ter tudo de novo, eu volto a ficar oprimida, eu volto a ter crises emocionais, eu tenho medo, sinto medo, mas eu não fui orar, eu não fui ler a Bíblia, eu não adorei, eu não tive o meu momento com Deus, entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam. Queridos, não adianta a gente tentar atacar o inferno sem estar preparado. Eu já falei isso em outros vídeos, que batalha espiritual é coisa séria. Não adianta eu atacar o inferno sem estar preparada. Eu preciso saber com que eu estou lidando, eu preciso saber que mal é que está atuando na minha vida, na minha casa, no meu quintal. Eu preciso saber, eu preciso entender. Mas e aí, você vai atacar e não vai ter vida com Deus? Isso é em vão, só vai atrapalhar a sua vida espiritual. Às vezes você vai atacar o mal, vai guerrear no mundo espiritual sem ter vida com Deus, aí você começa a ter crises, você começa a ter síndrome de pânico, você começa a ficar fraco espiritualmente, você não sente mais vontade de orar, você não tem mais desejo de adorar, você não quer mais ler a Bíblia, porque Satanás, ele vai pegar o seu ponto fraco. Filho, você vai ficar marcado. Você quer atacar o inferno, mas você não quer se revestir. A gente não pode fazer nada sem antes ter momentos, vida com Deus, diária. São momentos diários que nós temos que ter com o nosso Deus. Revestimento de poder. Isso é revestimento de poder, é busca incessante por Ele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É o que está escrito na palavra. A nossa vida diária com Deus, de busca intensa por Ele, de leitura da palavra, de oração, nos dá o conhecimento de quem é Jesus através da palavra. E nos dá o conhecimento de quem nós somos nele. Então os problemas dos familiares que moram no mesmo quintal ou até mesmo na mesma casa, que ainda não conhece ao Senhor, não podem nos afetar, a não ser que nós estejamos na igreja, estejamos trabalhando para Deus, mas não estamos tendo vida com Deus. Não adianta trabalhar para o Senhor, não adianta querer fazer isso, querer fazer aquilo, ir na igreja todos os dias de culto, mas não ter vida com Deus. Porque às vezes a gente pode estar na igreja todos os dias e ainda assim estar afastado da presença de Deus. A vida dos nossos familiares que ainda não conhecem o Senhor e que vive algum tipo de problema espiritual ou de vícios ou alguma coisa, só vai nos afetar se nós não estivermos alicerçados na palavra. Então, olha só, para que nós possamos ter êxito no que nós fazemos para o Senhor, seja no ministério, seja no evangelismo lá fora, não somente dentro da igreja, mas na nossa casa, quando a gente evangeliza alguém que a gente ama, algum parente que ainda não conhece o Senhor, porque quando a gente é salvo, a gente quer que a nossa família inteira seja salva, né? Então, para que nós possamos ter êxito, para que essas pessoas possam desejar esse Deus que nós servimos, nós precisamos crer que Ele pode fazer através da nossa vida. Nós precisamos crer que esse Jesus que nós servimos, assim como Ele nos chamou, assim como Ele converteu o nosso coração e hoje nós fazemos porque nós o amamos, porque nós o agradamos, nós precisamos crer que Ele vai fazer através da nossa vida. Porque
Sem fé é impossível agradar a Deus. Como que você vai estar exercendo um cargo, o seu chamado, vai estar trabalhando para Jesus na obra, no ministério, se você não tem fé? Quando a gente faz para Deus é porque a gente crê que Ele vai fazer através de nós. É porque a gente crê que através da nossa oração, um irmão, uma irmã que está angustiado, que está precisando, vai ter um refrigério, vai ter um consolo do Espírito Santo, vai ser curado, vai ser liberto através da minha vida. Se eu não confiar, se eu não crer que isso pode acontecer, que Jesus pode fazer através de mim, não adianta eu fazer. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então é necessário que a gente creia que Ele existe e que Ele nos torna galardoador, se a gente o busca todos os dias incessantemente. Então, queridos, é preciso crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível que o céu se mova ao nosso respeito. Agora, se a maneira que nós estivermos vivendo em Deus não está surgindo efeito em nós mesmos, é porque essa batalha já não é mais espiritual. Aí não estamos vivendo mais uma batalha espiritual, e sim uma batalha carnal, uma batalha do nosso espírito contra a nossa carne, do nosso espírito contra a nossa mente, do nosso espírito contra o nosso eu. Aí nós precisamos rever os nossos conceitos. Lembra de João 3, versículo 30? Convém que ele cresça e eu diminua. Às vezes, meus amores, a gente quer muita opinião de muita gente, quer a opinião de todo mundo. Ah, me ajuda porque eu não estou conseguindo lidar com a situação, eu não estou conseguindo, acabar com isso, eu estou sofrendo com isso, e aí pede ajuda de um lado, pede ajuda de outro, pede conselho de um lado, pede conselho do outro, quando a resposta às vezes está dentro de nós, sabe? Precisamos às vezes parar, calar, fechar a nossa boca, entrar no nosso quarto e nos aquietar e ouvir a voz de Deus, porque a gente fala demais, a gente fala muito, e a gente quer barulho, a gente quer todo mundo falando, quer a opinião de um, quer a opinião de outro, e a gente se desespera, a gente se afoba, e aí fica muito, sabe, tem crise por causa da ansiedade, mas a resposta está dentro de nós. Basta que nós buscamos de Deus e ouvimos. É importante que a gente busque ao Senhor, mas é importante que a gente fique quieto, sabe? Para um pouco, fique quietinho, leia a sua Bíblia, faça oração e fique um momento com Deus quietinha. É importante que nós busquemos a direção de Deus na palavra, em oração, mas é muito importante que depois de tudo isso, nós paramos e tentamos escutar, sabe? Precisamos estar sensíveis à voz do Senhor. Precisamos estar sensíveis porque às vezes nosso eu não permite que nós escutemos a voz de Deus. O nosso eu quer gritar, quer falar mais alto. Ah, mas eu quero fazer. Ah, eu quero acontecer. Ah, porque já foi me prometido assim, Deus já me prometeu assim. Mas aí a gente acaba esquecendo que Deus é o dono de tudo. E existem coisas em nós que precisam ser moldado por Deus todos os dias. Precisamos querer ser como barro, sabe? Para que Deus ele venha nos moldar, nos lapidar. Ele é o nosso oleiro. Então nós precisamos nos deixar ser tratados por Ele. Às vezes você está passando por esse momento de crise, você está tendo pânico, síndrome de pânico. Não é nenhuma batalha espiritual, mas é uma batalha de você contra você mesmo. Você não está ouvindo a voz de Deus. Você pode estar querendo guerrear no mundo espiritual, mas você não está buscando, você não está ouvindo a voz de Deus. Deixe Ele falar contigo, deixe Ele te tratar. Como que está a sua vida, o seu eu dentro de você? As suas emoções, o seu emocional, como que ele tá?
Então você precisa deixar Deus tocar nas suas emoções. Você precisa entregar suas emoções para o Senhor. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo das minhas emoções que o Senhor pediu. Filha, entregue as suas emoções no meu altar, nas minhas mãos, porque as suas emoções é um ponto fraco seu e Satanás, ele quer usar isso contra você. Então as nossas emoções acabam nos tirando do foco. As nossas emoções acabam fazendo com que nós perdemos aquilo que é de mais precioso, a abundância no Senhor, sabe, a plenitude. Nós deixamos de viver a plenitude de Deus por causa das nossas emoções. Então, para um pouco, ouça a voz do Espírito, entregue as suas emoções a Ele, tá bom, meus amores? Paulo, olha só, mas tá complicado, sabe? Porque não é nem isso que você tá falando. Eu tenho a minha vida plena com Deus, eu tenho a minha vida de oração, eu busco a palavra, eu faço orações, mas eu tô passando por isso. Tem essa parte de que eu tenho que conviver com alguém, ainda não caminho na mesma fé que eu, e eu tô sendo atingida, eu tô sendo atingido com isso. O que eu faço? Queridos, olha só, existe uma maldição hereditária, existe uma maldição geracional. Então o que você faz? Essas pessoas que são da sua família, tá? Essas pessoas precisam fazer essa oração de confissão. Ah, mas essa pessoa não tem a mesma fé que eu, ainda não conhece Jesus, não se entregou para Jesus. Então faça você mesmo essa oração de confissão com alguém, sabe? Ah, mas eu já fiz e talvez você não tenha feito dessa forma. Procura de novo essa pessoa e fala: eu preciso fazer de novo, porque tem algo que não foi feito. O pecado do meu pai, o pecado da minha mãe, eles não confessam, mas eu preciso confessar, para que eu possa ter a minha vida plena, para que eu possa ter a minha vida abundante em Deus. Não é errado você fazer isso. Na Bíblia a gente vê exemplos de profetas que oraram e confessaram o pecado dos seus antepassados. Faça essa oração de confissão. Deus, eu peço perdão pelos pecados dos meus pais, dos meus avós. Eu peço perdão porque eu quero viver a plenitude do Senhor. E você pode ter certeza que você ainda dará testemunho de tudo o que eu tô te falando, se assim você praticar, tá bom? Olha só o que diz a palavra em João, capítulo 1, versículo 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Então a luz de Deus, a luz do Espírito Santo que está em você, que está na sua casa, que está com seu esposo, com seus filhos, essa luz, ela tem que resplandecer nesse quintal. Ah, queridos, e alguém vai ter que ver essa luz, vai ter que ver o brilho de Deus em você, e essas pessoas vão falar: olha só, eu quero servir a esse Jesus que você serve, porque eu tenho visto a luz de Deus na sua vida, eu tenho visto os frutos do Senhor na sua vida. Você pode ter certeza de que isso vai acontecer na sua vida. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que você e a sua casa servirão ao Senhor, que toda tribulação, todo mal que tem atuado, que está atuando, todo mal territorial que estiver atuando no seu quintal, na sua casa, no meio familiar onde você convive, cai por terra em nome de Jesus. Você vai viver a plenitude de Deus. Nenhum mal, nada que estiver ocorrendo lá fora, na vida daqueles que moram ao seu redor, vai atingir você e a sua casa. Nada, em nome de Jesus, porque você tem a luz do Espírito Santo de Deus, e é através de você, é através da sua vida que essa luz vai dissipar toda a escuridão das trevas. Esse é o momento onde você não precisa ficar pedindo opinião de tantas pessoas, sendo que as respostas estão dentro de você. Foque mais em você.
Não fique focando com os problemas dos outros, achando que o problema dos outros vão te atingir, porque às vezes o problema está dentro de nós e as respostas também estão dentro de nós, tá bom, meus amores? Então, busque em Deus, busque de Deus a direção, porque é Ele quem vai te direcionar. A direção correta que você precisa é a de Deus, e é essa direção que você ainda não está buscando. Então busque para Deus. Senhor, eu decido buscar a tua direção para a minha vida, e você vai me contar a diferença que isso trouxe para a sua vida. Espiritual, familiar, conjugal, pessoal, você vai ver. Você será outra pessoa na presença de Deus. Nós mesmos somos nossos maiores inimigos. Então foque em você. O foco hoje é em você. Procure em Deus os seus erros. Senhor, me mostre aonde eu preciso ser lapidada. Me mostre aonde eu preciso ser moldada. O que há em mim que precisa ser diferente? Me mostre e me lapida. Eu me deixo ser curada por ti. Eu me deixo ser lapidada por ti. O Senhor quer te amadurecer. Então talvez essas crises emocionais que você está tendo, essa síndrome de pânico que você tem, mesmo estando na presença de Deus, é Deus querendo te amadurecer. Mas para Ele te amadurecer, você precisa se deixar ser moldada por Ele. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha sido edificada, tá bom? Que você tenha sido edificado. E eu creio que você vai contar um testemunho logo, muito em breve. Seja no meu WhatsApp, seja no direct do meu Instagram, seja aqui nos comentários do YouTube. Eu creio que nós ouviremos e seremos também edificados com o seu testemunho, tá bom? Um grande beijo no seu coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.